A família real da Ravenia ia visitar a cidade durante sua viagem ao redor do mundo. E claro, todos levariam consigo suas preciosas coroas. Eles pediram ao prefeito da cidade que tomasse precauções especiais. Então, ele colocou as coroas em um cofre em uma sala escondida em seu escritório, guardada por seguranças. No entanto, na manhã seguinte, quando o prefeito veio verificar as coroas para informar a família real que elas estavam em segurança, ele entrou em pânico. Você consegue adivinhar por quê? Porque as coroas dentro do cofre não são as verdadeiras. A primeira tem uma etiqueta com o preço, a segunda está quebrada, e uma das pedras preciosas da terceira coroa está faltando. Isso não aconteceria se elas fossem as verdadeiras. O prefeito queria se certificar de que o ladrão das coroas fosse pego. Ele também esperava que a polícia o encontrasse antes que a mídia soubesse do que havia acontecido, e a única pessoa que poderia ajudá-lo era a detetive Zelda. Então, imediatamente ligou para ela. A detetive chegou ao escritório e inspecionou a sala secreta. Ela notou algo que poderia ajudá-la na investigação. Você consegue descobrir o que é? Há um pedaço de papel sob uma das coroas falsas. O ladrão deixou um bilhete. A detetive leu. Caro prefeito, estou muito desapontado com você. Este incidente provou como você é incapaz de fornecer conforto e segurança para seus convidados, bem como para seus cidadãos. Acredito que posso me convencer a devolver as coroas se você me pagar uma grande, e estou falando sério, bolada de dinheiro. Guarde minhas palavras e conte com o que eu digo em minha carta sobre este assunto. Aqui está meu número de contato: 14.3, 5.9, 16.1, 13.1 e 14.7, 5.2, 16.3, 5.6. Sinceramente, o Homem Charada. O que você pode fazer com esse número? Bem, o prefeito pensou que era um número de telefone. Ele imediatamente pegou o telefone e discou o número, mas como a detetive Zelda suspeitava, ninguém atendeu. No bilhete, o charada sublinhou desapontado, incapaz e fornecer. Isso deve ser uma dica. O número antes do ponto indica qual palavra você deve procurar no bilhete, e o número após o ponto informa qual letra você precisa nessa palavra. Por exemplo, 14.3 significa que você precisa encontrar a 14ª palavra, que é incapaz. A letra que você precisa é a terceira, que é C. Quando você fizer isso, para cada número você terá café 0. Antes de a detetive Zelda sair para o café, ela decidiu verificar as imagens da câmera de segurança gravadas à noite. O prefeito a levou para a sala de vigilância. Havia 3 monitores diferentes, cada um mostrando um ângulo diferente da sala. A detetive Zelda percebeu que apenas um deles ainda estava gravando ao vivo. Os outros 2 estavam mostrando imagens falsas. Qual gravação é real e por quê? Você se lembra de como era a sala quando a detetive Zelda a inspecionou? O relógio certamente não estava nesta parede. Estava do outro lado, então a filmagem no primeiro monitor é falsa. A no segundo monitor também não é real. Se você olhar mais de perto, verá uma mariposa voando ao redor da sala. Mas ela repete o mesmo movimento várias vezes. Isso é uma filmagem falsa mal editada. Assim, só a filmagem do terceiro monitor é real. A detetive Zelda rebobinou a filmagem e encontrou o momento em que o charada invadiu a sala. Ele estava cobrindo o rosto, então era impossível dizer como ele era. Ainda assim, a detetive Zelda conseguiu perceber algo que poderia ajudá-la a encontrar o criminoso. Você sabe dizer o quê? Se você olhar para o canto inferior esquerdo, verá alguém entrar na sala e sair rapidamente enquanto o charada está roubando as coroas. Isso poderia significar que o charada tem um parceiro? Para descobrir isso, a detetive Zelda questionou todos os seguranças que trabalhavam no turno da noite. O primeiro guarda, Jorge, disse que passou a noite de guarda em frente à porta. A única vez que ele saiu do seu posto foi para ir ao banheiro.
O segundo guarda, José, disse que passou a noite toda em frente à porta do gabinete do prefeito e que a única pessoa que fez uma pausa foi o Jorge. O terceiro guarda, Brian, disse que também estava ao lado da porta. A detetive Zelda sabia que apenas um deles estava dizendo a verdade e os outros dois estavam mentindo. Quem está mentindo? Você se lembra de como eram os sapatos do homem que entrou na sala? Tênis brancos. E é isso que o Brian está vestindo, então ele está mentindo. E como o José não mencionou que o Brian deixou o posto, ele também é um mentiroso. O Jorge é o único que está dizendo a verdade. O Brian e o José imediatamente começaram a implorar a Zelda. Não podemos ir para a cadeia. Prometemos que não roubaremos mais nada. Você tem que acreditar na gente. A detetive Zelda perguntou. Então por que vocês mentiram? Eles disseram que ouviram algum barulho vindo da sala enquanto Jorge havia saído. Eles decidiram que o Brian verificaria a sala e o José ficaria de vigia. Quando o Brian viu alguém na sala, ficou com medo e saiu correndo. Ele disse ao José que preferia perder o emprego a que algo ruim acontecesse com ele. Quanto ao José, ele mentiu porque o Brian era seu melhor amigo e não queria que ele fosse demitido. E como nunca viram ninguém entrar ou sair da sala, acharam que estavam imaginando coisas, afinal estavam muito cansados. O que você acha que a Zelda pode fazer para verificar se os guardas estão dizendo a verdade? Ela pode verificar as imagens de vigilância da rua em frente ao prédio para confirmar se ninguém entrou ou saiu. Como a Zelda não conseguiu ver ninguém atravessando a rua, ela chegou à conclusão de que o Brian e José estavam dizendo a verdade. A detetive decidiu verificar a sala secreta mais uma vez para descobrir como o charada havia entrado. Algum tempo depois, ela conseguiu localizar outra porta escondida. Você também consegue ver? A estante é, na verdade, uma porta. Ela examinou a porta para descobrir como abri-la. Notou 3 botões, mas apenas um poderia abri-la. Se a detetive apertasse o botão errado, a porta ficaria trancada para sempre, e ela não seria capaz de descobrir para onde ela levava. Que botão ela deve apertar? Dê uma olhada nos livros ao lado dos botões. Um dos títulos não tem sentido, enquanto os outros fazem sentido. Deve ser um anagrama, uma palavra ou frase formada pela reorganização das letras de outra. Se você reorganizar as letras no título, obterá o segundo botão. A detetive Zelda pressionou o botão e a porta da estante se abriu. A mulher viu um corredor estreito com uma escada. Ela deu um passo e a porta se fechou atrás dela. Tentou abri-la, mas a porta não se moveu. A única coisa que ela podia fazer era descer as escadas. A detetive então chegou a um poço subterrâneo. Dentro não havia nada além de uma pá e uma placa que mostrava o que havia ao redor do poço. Cobras venenosas no túnel à esquerda, gás venenoso à direita, e no túnel logo acima da cabeça dela havia um cachorro bravo com dentes afiados. O que ela deve fazer? Ela deve cavar para cima. Ela precisa ouvir os sons que o cachorro faz e esperar que o animal adormeça. Então deve passar calmamente por ele. Deve ter sido assim que o charada entrou e saiu da sala. A detetive Zelda não queria perder mais tempo, então foi para o Café Zero. Um cara sentado à mesa no canto chamou sua atenção. Ele parecia suspeito. Quando a detetive começou a andar em sua direção, ele rapidamente escreveu algo no jornal que estava lendo. Em seguida, fugiu pela porta dos fundos. Ela tentou pegá-lo, mas falhou. Pegou o papel e encontrou outro bilhete. Dizia: "Você não é o prefeito, mas vou dar uma última chance. Parece que você trabalha para ele. Então traga-me 20 milhões de dólares em dinheiro. Podemos nos encontrar no prédio que tem mais histórias em 2 horas." De que prédio o charada está falando? Da biblioteca. Claro, a detetive Zelda não ia dar o dinheiro a ele.
ela pegou uma maleta vazia para enganá-lo e fazê-lo acreditar que estava com o dinheiro. Ela foi à biblioteca. Quando entrou, viu o Charada usando os mesmos óculos escuros e casaco. Ele estava esperando por ela na seção Livros de Enigmas e Quebra-Cabeças. Então, de repente, alguém esbarrou acidentalmente na detetive. Ela deixou a maleta cair. A maleta caiu no chão e se abriu. O Charada viu que estava vazia e entendeu que tudo era apenas um plano para pegá-lo. Ele fugiu, mas deixou cair algo enquanto fugia. Era um livro da biblioteca com um cartão de lá. No cartão tinha 3 endereços de 3 pessoas diferentes que haviam pego o livro emprestado antes. A detetive Zelda imediatamente identificou qual era o endereço do Charada. Como ela descobriu? Você lembra do bilhete que o Charada escreveu para ela no café? O primeiro endereço foi escrito pela mesma pessoa. A detetive Zelda e 2 policiais invadiram o apartamento do Charada. Eles encontraram as coroas, mas o criminoso havia sumido. Por alguma razão, a detetive sentiu que veria o Charada novamente.